Acreditem, hoje eu tô aqui para falar de vida. Reflexões sobre minhas mortes. A morte nos fala mais sobre a vida do que sobre a morte. Mais sobre como podemos viver do que sobre como podemos morrer. Já que pensar em como podemos morrer é justamente sobre pensar em como queremos viver até o último sopro, sorvendo a última gotinha de vida, para que essa gota seja fresca e o último hálito da vida seja como de um beijo quente de afeto, carinho e gratidão em nosso rosto. Ela nos mostra a derradeirice de cada segundo desde que nascemos e o que fizemos dele. Nos mostra o quão vivas as lembranças de quem supostamente morreu estão mais vivas do que sua morte. Mesmo quando há lembrança de dor do seu caminho da vida para a morte. Mas é preciso aceitar e embarcar na vida presente nessa lembrança. A morte nos fala sobre como podemos escolher a morte ou escolher a vida. Escolher matar todas as lembranças boas que tivemos de alguém para viver a morte permanentemente, ou como dar mais vida a elas, como que perpetuando as lembranças boas todos os dias. Como se a memória fosse a maneira de revivê-las e contar suas histórias repetidamente fosse a maneira de eternizá-las na memória. Algumas mortes servem de alerta, mas servem de alerta para a vida e não para a morte. Porque se começarmos a nos deixar morrer por causa dos alertas, abreviamos a vida para descobrir logo como será a morte. E assim ela tende a ser pior, sem boas lembranças de vida para sentir aqui ou deixar para depois, para fazer história, memória, que faz bons sentimentos que se resumem em mais vida. Não digo aqui para negar os alertas das dores do caminho da vida para o instante da morte, porque precisamos deles, a fim de não sofrê-las novamente. Para ter vida, é preciso curar feridas de fora e de dentro. Algumas ficam abertas ao longo da jornada, mas precisamos nos permitir tratá-las e acreditar que a vida é incrível e tem poder para curar tudo isso. Achar que as chagas, cicatrizes e impotências geradas pelas mortes em vida são maiores que a própria vida faz a gente apressar a morte. E às vezes deixamos de sorver vida da vida e passamos a sorver morte da vida. Paremos de procurar morte na vida, garantindo mais sopro de vida com o que dá para se ter dela. Paremos de encurtar a jornada da vida achando que só há vida nos grandes feitos, onde é glamuroso, onde possa ser reconhecido por outros e ganhar a aprovação social de ser vida, como se precisasse de um selo atestando tudo isso. Pode haver vida incrível na rotina, em cada entrada e saída de ar dos pulmões e cada pulsar do coração. Pode haver vida em cada gota do orvalho que cai, no frio que gela os pés e no calor que derrete a testa. Mas a vida está onde a reconhecemos como tal e estamos a reconhecendo pouco. Esperando o evento, reconhecemos cada vez menos o instante e assim conhecemos cada vez menos a vida e mais a morte. Porque na soma de todos esses instantes que fizemos mortos,
perdemos um montão de vida. Independente de credo ou religião, é urgente reconhecer que a vida nesse corpo tem valor, que existe dádiva, não importa de quem, do que ou de onde. É um bom presente. E bons presentes devem ser cuidados por mim e pelos outros. Porque o cuidado representa respeito a quem recebe e a quem prepara o presente com amor. A vida usa meu corpo, mas também pode usar o corpo dos outros para manter o que foi vivo em mim antes da morte. Se para esse corpo a morte é um instante, a vida do que amei no outro pode se manter pelo meu corpo, por tudo que transpassa por ele. Se admito que isso pode, a morte do que amei no outro também pode manter-se em mim e assim transpassar-me. Não quero e não vou deixar que isso aconteça. Isso é só uma crença poética que não se prova. Mas a arte aceita manifestações de lógica e de crença. Assim como a vida aceita manifestações de morte ou de vida. Escolho aceitá-las ou refutá-las, mesmo nos piores momentos dramáticos. Sendo assim, prefiro sempre prolongar a vida, garantir sua manutenção, seja por meio de mais instantes de vida ou com vida, antes, apesar e além da morte.